Olá, amigos. Esperamos que todos estejam bem, harmonizados, serenos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando prosseguimento ao projeto Gotas Fraternas, comentando mais um capítulo do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. Hoje no capítulo 94, com o título Sexo. E como de costume, Emmanuel pinça um versículo, desta vez ali no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, que diz: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, a não ser para aquele que a tem por imunda. Na época de Paulo, havia assim uma polêmica muito grande, né, sobre o que poderia ser considerado utilizado, né, para comida, para alimentação, e o que seria condenado pela lei de Moisés. A discussão se fazia em torno do que era puro e do que era impuro. E Paulo, na verdade, nesse capítulo, ele faz ali uma orientação, uma advertência ao fato de que sejam estas ou aquelas as opções de alimentação da pessoa, todos somos acolhidos por Deus, nosso Pai, né? Reconhecendo a família universal de que nos une a todos e que, portanto, não caberia um julgamento com relação às diferentes opções de cada um dos nossos irmãos. Eu me lembro de uma passagem muito interessante que se encontra em Atos, no capítulo 10, que tem o título de Pedro na casa do centurião Cornélio. É muito interessante porque a discussão sobre o que era puro e impuro na época incluía, por exemplo, a entrada na casa de algum gentil, ou seja, de alguém que não seguia aqueles costumes, aqueles atos religiosos exteriores judaicas, né? E ali Pedro, na sua mediunidade, ele tem uma visão que se aproximam ali, de maneira bem resumida, né? Que se aproximam ali animais que eram considerados impuros e uma voz do alto diz a ele: sacrifica e come. E ele meio que se manifesta assim indignado, dizendo que jamais comeria animais impuros. E isso se repete por 3 vezes. A voz dizendo a mesma coisa e ele respondendo a mesma coisa, né? E depois da 3ª vez, aquela mesma voz lhe diz: as coisas que Deus purificou, não as torne tu comuns, no sentido de impuras, né? E na sequência, ele ainda refletindo sobre aquela visão, né? A mesma voz lhe comunica que receberia um convite que não poderia ser negado. E na sequência aparecem na sua porta 2 varões que o conduzem à casa de um centurião, considerado, pois, uma casa impura, né? Portanto, seguindo as leis mosaicas, ele não poderia entrar naquela casa, pois ele se tornaria impuro diante de Deus. Mas, resumidamente, porque a passagem é bem longa, né? Ele é convidado ali a falar sobre a Boa Nova entre as pessoas que estavam ali e converte muitas das pessoas que estavam ali, mostrando aqui para Pedro outro aspecto do que era considerado impuro entre os hebreus, mas que a Boa Nova vinha esclarecer que nada tinha de impuro, né? Ou seja, repetindo, as coisas que Deus purificou, não as torne tu impuras. Nos lembramos também de uma fala de Jesus que está lá no capítulo 15 de Mateus, que diz: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela. Então, nesse capítulo, Emmanuel vai um tanto mais longe, né? Amplia o nosso entendimento com relação a esse versículo, projetando a reflexão para outro campo, outro setor, abordando então a questão do sexo. Então ele diz, né, que ainda somos espíritos em caminhada, emergindo aí dos labirintos das sombras, para que as bênçãos do aprendizado se fixem realmente no nosso espírito. E no departamento do sexo,
ainda somos sujeitos a muitos deslizes. Mas o nosso desenvolvimento espiritual vai nos levar a entender e assumir esse aspecto dentro de nós como um dos mais sublimes da nossa existência. Ele proporciona a sobrevivência da raça humana e, portanto, propicia as mais belas realizações quando nos proporciona a reencarnação. Atua na aproximação de almas afins com a missão divina da paternidade e da maternidade. Proporciona, sim, prazeres físicos, mas com a finalidade da sublime ligação do homem e da mulher, para conceder mais uma oportunidade de existência física nesse orbe, proporcionando as oportunidades de crescimento, de evolução da raça e do espírito. Entretanto, tantos de nós ainda percorrem as estradas do desregramento, do abuso, promovendo ali experimentações de animalidade e da desvirtualização de um dos aspectos da criação divina. E com isso leva o espírito a provações dolorosas. Quando utilizado com responsabilidade, na ligação de almas afins, que se unem honestamente pelo amor, traz sim prazer ao homem e à mulher, mas há que se tratá-lo com responsabilidade e com dignidade espiritual. Não haverá problema algum com relação a isso. A criatura humana, na verdade, não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos, a todos os semelhantes, a todos os próximos, os valores do espírito de que sejamos portadores. E eu gostaria de encerrar minha reflexão trazendo uma frase do nosso querido Chico, em resposta lá no Pinga Fogo. Ele diz assim, com relação ao sexo: se as potências do homem, na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas do bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Que coisa linda de Chico, né? Então, depois dessa fala, eu acho que a gente pode encerrar e passar para a leitura do texto, né? Então, o título é Sexo. Ele comenta o versículo que está em Romanos 14:14 de Paulo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objetos de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas na extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade.
organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Muito bem, é isso aí, meus amigos. Muita luz e muita paz a todos.